Maurício. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Muito bom estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, poder conhecer mais um povo que vai morar no céu. Peço à igreja se coloque sobre os vossos pés nessa noite, abra vossas Bíblias no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 39. João, capítulo 11, versículo 39, todos encontraram? Que diz assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Podeis se assentar em nome do Senhor Jesus nessa noite, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Muito feliz de estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, a oportunidade que me deram. Deus abençoe o pastor, toda a congregação. Nessa noite, essa palavra que venho lhe trazer nessa noite é sobre Lázaro. Lázaro, a qual era amigo de Jesus. E aqui vamos ver que é citado que Lázaro vem a morrer, né? Antes dessa morte, antes dele vir aqui estar colocado dentro desse túmulo aqui, onde ele estava já morto há 4 dias, a história vai dizer que ele estava doente. Ele acometeu uma doença a qual as irmãs Marta e Maria se preocuparam, pois viam que não havia melhora, viam que a situação não melhorava. E ali mandaram uma mensagem para Jesus, pois Jesus era amigo, Jesus era aquele que estava com eles todos os momentos e alguns momentos especiais. Jesus sempre estava ali convivendo, juntamente com aquela casa, com aquele povo. Vamos observar que se a gente chama alguém numa hora difícil, na hora de dificuldade, é porque essa pessoa realmente é amigo. Porque vamos observar que muitas das vezes aqueles que chamamos de amigo não vão estar em momentos difíceis. Mas vamos observar que Jesus foi convidado para esse momento difícil naquela casa, porque eles tinham intimidade com Jesus. Então vamos observar que ele é chamado pelo mensageiro. E a mensagem que ele entregava era que Lázaro estava enfermo e as suas irmãs lhe chamavam. Aleluia. Mas observando um pouco mais essa história, vamos ver que Jesus estava um pouco distante daquela cidade. Jesus estava um pouco longe aonde eles moravam. Mas Jesus, ouvindo aquela mensagem que Lázaro estava enfermo, Jesus olhando respondeu que sim, iria. Mas ao mesmo tempo que ele disse que iria, ele ainda passou um tempo. Ele ainda passou um tempo onde ele estava. Vamos ver que aqui Jesus ele demora a chegar até Lázaro. Vamos ver que os discípulos conversam entre eles ali e perguntam a Jesus, né? E Jesus falando que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado. Mas o interessante é que a enfermidade, a mensagem que foi entregue foi de uma enfermidade. Mas aqui Jesus já sabia que Lázaro já não mais tinha vida, que Lázaro morreu.
É tanto que a mensagem vai dizer que os seus discípulos lhe disseram: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Porque aqui os discípulos sabiam que se fosse para lá mais uma vez, ele foi perseguido. Então aqui Jesus falava que ia porque ali disse que o amigo deles dormia. Então veja só que Jesus aqui já tinha conhecimento da morte de Lázaro. Os discípulos, aleluia, então falam assim: mestre, se ele dorme, então por que iremos? Não vamos mais, ficamos aqui. Mas aí Jesus fala claramente que Lázaro estava morto e precisava que ele fosse, para que lá fosse glorificado o nome do Senhor. Então a mensagem que chega para Jesus é que Lázaro estava enfermo e precisava que ele fosse o visitar. Mas ali já estava Jesus tendo conhecimento da morte de Lázaro, porque ele era um Deus. Mas aqui ele estava em forma humana. Mas ele sabia o que estava acontecendo na casa de Lázaro. Perdão, eu estou falando Jairo. Mas na casa de Lázaro, aqui vai ver que Jesus encaminha-se para a casa dele. E Jesus indo, aleluia, já estava ali há 3, 4 dias, até o dia da mensagem, até o dia que disseram que ele estava enfermo. Mas quando Jesus chega ali, já não mais tinha tempo. Para o olho humano ali já não tinha mais jeito. Porque quando Jesus é chamado, era para um milagre de cura. Jesus ele é chamado para curar uma enfermidade. Mas aí quando Jesus aparece, aleluia, quando Jesus aparece naquela aldeia, e eles avistam Jesus, imagino eu que falavam: por que ele chegou agora? Nem para o velório ele veio, porque vai chegar agora, logo agora que foi sepultado Lázaro. Aí Jesus aparece, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chegando ali, encontro de Lázaro há 4 dias, no sepulcro, aleluia. Betânia já estava ali, aleluia, em choro, em pranto. Louvado seja o nome do Senhor. Ali já não tinha mais solução para ninguém, nem esperança. Mas quem estava chegando em Betânia era o dono da vida. Aleluia. Jesus chega e já corre ali, louvado seja o nome do Senhor, uma das irmãs de Lázaro. Aleluia. E Marta chegando ali, a Jesus diz: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei tudo que quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus chegando, aleluia, mandou-se que chamasse ali secretamente Maria e sua irmã, dizendo: mestre, está aqui e te chama. Assim que ele ouviu isso, levantou-se depressa e foi até com ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Aleluia. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantou, saíram, aleluia, apressadamente, seguiram também, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, aleluia, meu irmão não teria morrido. Vamos observar que aqui Marta e Maria já não tinham mais esperança. O milagre que elas esperavam, aleluia, era de um milagre de cura. Mas aqui Jesus já não tinha mais um milagre de cura que elas queriam.
Aí elas olham para Jesus e falam: não tem mais jeito, Jesus. Se tu tivesse chegado um pouquinho antes, alguns dias atrás, podia até dar certo. Aleluia. Na visão humana, para Marta e Maria, o milagre poderia acontecer somente há 3 ou 4 dias atrás, porque Lázaro ainda estava vivo. E aleluia. Mas aqui, aleluia, Jesus queria fazer além do que elas imaginavam. Aqui o milagre que ele queria entregar não era de cura, era de vida, de ressurreição. Aqui era muito diferente, aleluia. Já fugia do natural, já fugia do que a concepção humana entendia naquela época, aleluia. Mas vamos ver que Jesus, olhando para toda aquela cidade, aquela aldeia, chorando, pranteando juntamente com os irmãos, vamos observar que Jesus entra, espera Marta e Maria falar, aleluia. E elas falavam: mestre, se tu tivesse chegado antes, tinha até, aleluia, um jeito, aleluia, de você impor as mãos e ser curado, porque eu vi você curando muitos por aí, eu vi muitas enfermidades saindo, mas agora, aleluia, é diferente, aleluia, agora é morte, aleluia, já tem 4 dias, já está fedendo, já não tem mais, aleluia, como sarar as feridas, já não tem como sarar a enfermidade, porque não tem mais vida, aleluia. Mas nesse momento, aleluia, Jesus olha para Marta e Maria e fala: se tu creres, aleluia, se tu creres, aleluia, eu vou repetir mais uma vez, se tu creres, verás a glória do Senhor, aleluia. A mensagem nessa noite, para mim e para você, aleluia, para dizer que não dá mais certo, que não tem mais jeito, que acabou, aleluia, não tem mais esperança, mas o Senhor está dizendo nessa noite: se tu creres, se tu creres, se tu creres, verás a glória do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, aleluia. Jesus pergunta: onde está Lázaro? Aleluia. E elas falando: já está no sepulcro, já está ali há 4 dias. Jesus chora, se emociona com aquela situação. Aleluia. Mas vamos observar que todo mundo chorava, pranteava. Aí Jesus pergunta: onde puseram ele? Aleluia. Aí chamaram Jesus aqui, veja onde é que ele está. Aí Jesus chora, aleluia. Aí disseram: olha como ele amava Lázaro, aleluia. E alguns deles disseram: não podia esse homem que abriu os olhos do cego fazer com que esse homem não morresse? Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, achamos que o milagre tem que acontecer do nosso jeito, da nossa forma, do nosso querer. Mas o milagre aqui, aleluia, não foi do jeito que eles queriam. Aleluia, eles queriam que Jesus chegasse e curasse. Mas Jesus disse: eu tenho mais para entregar, aleluia. Eu vou esperar um pouco, eu vou fazer, aleluia, acontecer algo extraordinário. Mas tem um período de espera. Eu vou esperar mais um pouquinho aqui nessa cidade, para quando eu chegar lá, aleluia, está o pranto, está a dor, o choro. Mas quando eu chegar, aleluia, o cenário que era, aleluia, improvável acontecer alguma coisa, eu vou entrar, aleluia, aleluia. Enquanto o homem estava, era choro, pranto, morte. Mas quando Jesus entra na história, aleluia, é alegria, aleluia, é vida, aleluia, é transformação de cenário, aleluia, aleluia. Quando Jesus entra em Betânia, aleluia, aleluia, eu já até vejo Lázaro saltando dentro do túmulo, aleluia, aleluia. Aonde Jesus entra, tem milagre, tem vida, tem restauração, tem cura, tem libertação, aleluia. E Jesus nessa noite está aqui dizendo: eu tenho vida, aleluia, eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida para tua casa, eu tenho vida para tua família, eu tenho vida
vida para o seu casamento. Eu tenho vida para os seus filhos. Aleluia, aleluia. Mas não é vida que daqui 10, 15 anos acaba, não. Ele tem vida em abundância. Aleluia. A vida que ele tem passa essa geração, passa outra geração, passa os céus e a terra, mas ainda permanece eternamente. Aleluia. Ele tem vida, ele tem vida, ele tem vida. Aleluia. Jesus chega de frente ao sepulcro. Está lá Jesus, a pedra, o sepulcro e Lázaro. Aleluia. Jesus olhando para aquele cenário e fala: tira a pedra. Tira a pedra. Aí vem Marta e diz: irmã, Jesus, ele já está morto há 4 dias, já cheira mal. Para que mandar tirar essa pedra pesada daí? Aí Jesus disse: eu não te disse, se tu creres verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu em ti agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso para que possam crer que tu me enviaste. Veja que Jesus está de frente ao sepulcro. Aleluia. E veja que Jesus aqui sabia que teria uns para falar. Mas aqui Jesus ele fala: tira a pedra. Aí eles falam: já cheira mal. Aí Jesus tira a pedra. Aí elas falam: mas não tem mais jeito, Jesus. Aí Jesus fala: tira a pedra. Jesus, mas tem 4 dias já. Tira a pedra. Mas a pedra é pesada aqui, não dá para tirar mais, deixa para lá isso. Jesus te fala: tira a pedra. Aleluia. É Jesus falando comigo e com você, dizendo: vai, faz o que eu estou te mandando. Continua. Ah, Jesus, mas o choro é grande. Aleluia, mas a situação não é fácil. Jesus, mas aqui está doendo tanto. É uma dor tão grande. Aleluia. Aí Jesus fala: tira a pedra. Aleluia. Aí elas falam: meu Deus, mas eu já vi ele já morto. Eu não aguento ver mais, aleluia, ele decompondo ali, já cheirando mal. Por que tirar a pedra? Aí Jesus fala: tira a pedra. E ela dizendo: não vai dar certo. Para com isso, eu não aguento mais. E Jesus falou: tira a pedra. Aleluia, aleluia. Jesus está dizendo nessa noite: tira a pedra. Continua, me ouve, escuta o mestre, obedece, porque eu sei o que eu estou fazendo. Ah, mas a dor é grande. Ah, mas o choro é incessante. Aleluia. Mas Jesus está dizendo: tira a pedra, tira a pedra, porque tu vai ver, aleluia, a partir do momento que tu me obedecer, a partir do momento que tu me escutar. Aleluia. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra, porque o milagre está bem aqui na tua frente. Aí eu pergunto, aleluia, ela se pergunta: onde está o milagre? Que milagre? O que está acontecendo? O que? Aleluia, Jesus tira a pedra. Aí eles tiram a pedra, aleluia. Eu imagino dizer:
rapaz, para que tirar essa pedra daqui? Para que tirar essa pedra daqui? Aleluia. Oh, meu Deus. Para que insistir nessa pessoa? Para que insistir ainda dentro da igreja? Para que insistir, aleluia, aleluia, congregando? Para que insistir ainda com Jesus? Aleluia, aleluia. Aí Jesus fala, aleluia, tira a pedra, porque o milagre, aleluia, está bem na frente. Aleluia, quando tirar esse empecilho, quando tirar essa pedra, quando tirar isso que está barrando, aleluia, tu vai ver o que vai acontecer. Aí tira a pedra, aí Jesus olha para dentro e fala, aleluia, Lázaro, aleluia, Lázaro, vem para fora. Aleluia, aleluia. Aí saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e sua face envolvida, aleluia, em lençóis. E disse Jesus, desatai-o, deixai-o ir, aleluia, aleluia. Eu não sei como vai acontecer, de que forma vai acontecer, mas o Senhor, aleluia, está dizendo nessa noite, quando eu libero a palavra, aleluia, tem que vir amarrado, desamarrado, enrolado, mas eu libero a palavra, acontece, aleluia. Quando Jesus diz vai acontecer, aleluia, vai acontecer, aleluia, acontece. A palavra dele não é como a minha, como a tua, de volta atrás, não. A voz dele, aleluia, estremece o inferno, aleluia. A voz dele chama as estrelas pelo nome, aleluia, aleluia. Ele é grande, ele é poderoso, ele é o dono dos céus e da terra, o alfa, o ômega, aleluia, estrela da manhã, príncipe da paz, aleluia, o dono da vida, o dono da morte, aleluia. Esse Jesus morreu, aleluia, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, e nessa noite ele diz, aleluia, vem para fora, Lázaro, aleluia, vem para fora, porque eu estou ordenando um milagre na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Jesus nessa noite está dizendo que tem vida, aleluia, ele tem vida, aleluia. Quando Jesus ia caminhando, daqui a pouco aparece, aleluia, um dos principais da sinagoga. Veja como Jesus faz diferente da nossa, aleluia, do pensamento humano. Veja como Jesus trabalha de forma diferente. Não é no teu tempo, não é na sua hora, não é do jeito que tu quer, aleluia. Não é do meu jeito, não é, aleluia. É do jeito dele, na hora dele. Aí Jesus chega caminhando, aleluia, com aquela multidão. Aí chega um principal da sinagoga e fala, Jesus, aleluia, a minha filha está enferma, aleluia. Aí Jesus fala, vamos até a tua casa, vamos até lá, vai ter uma caminhada até a tua casa, nós vamos indo, chegando lá eu faço um milagre, aleluia. Mas veja, que é um tempo, aleluia, de espera para até chegar lá, aleluia. Nesse tempo, aleluia, já chega alguém dizendo, olha, não perturba mais o mestre, porque a sua filha morreu, aleluia, não tem mais jeito, acabou, para de incomodar o mestre e vamos embora, aleluia. Aí Jesus ouvindo aquilo e fala, oi, Jairo, se tu, aleluia, crê, se tu quiser esperar um pouquinho, eu tenho algo para te entregar. Se tu não desistir da caminhada, eu vou chegar na tua casa, sim. Aleluia. Olha, Jairo, tu está dizendo que está demorando a chegar na tua casa.
assim e fala: mas já está tudo acabado. Eu chamei Jesus, já orei, já chorei. Aleluia, Jesus chegou. Aleluia, o cenário piorou. Aleluia, está tudo mais difícil. Aí Jesus fala: olha, Jairo, eu vou chegar na tua casa. Tu crê, Jairo? Aí Jairo olha assim: aleluia, eu creio. Aleluia, então espera que eu estou chegando. Espera que eu estou a caminho. Espera que eu estou ali, ó, caminhando para a tua casa, para entregar o teu milagre. Aleluia. E veja que ele chegou, aleluia. Ela estava enferma, mas agora estava morta. Aleluia. Aí olha Jesus para ele e fala: calma, que a situação não perdeu o controle. Calma, que ainda tem o controle da situação. Aleluia. O cenário parece estar um dos piores, mas Jesus diz: eu tenho controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle da situação. Aleluia. Muitos olham e dizem: aleluia. Aleluia. Esta obra não vai seguir em frente. Aí Jesus olha: eu estou no controle. Aleluia. Aleluia. Mas está devagar, tem pouca gente. Jesus diz: calma, eu estou no controle. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está dizendo: aleluia. Muita gente olha e diz: não vai continuar. Aleluia, essa obra vai parar. Essa obra vai parar. Não vai seguir. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe esse templo que está sendo construído? Não vai dar certo. Aleluia. Vai parar. Não vai ter condições de continuar. O Senhor está dizendo nessa noite. Muitos estão dizendo que não vai dar certo. Muitos estão dizendo, aleluia, se levantando contra. Aleluia, tomara que dê errado. Tomara que não dê continuidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Estão inventando esse negócio de querer crescer, não sei pra quê. Pouca gente, aleluia, aleluia. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho muito mais do que imagina. Aleluia, eu tenho muito mais para entregar. Aleluia, aleluia. Se são 4 obras, aumenta para 5, 6, 7, 8. Aleluia. Quem está no controle da obra não é o pastor. Quem é o dono da obra não é o irmão, aleluia, mas é Jesus, o Nazareno. E ele diz: eu coloquei, eu estabeleci, já está liberada a palavra. Aleluia. Tem crescimento, tem vida para essa cidade, tem vida para este bairro, tem vida. Aleluia. E o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Ó igreja, aleluia. É tempo de expandir, é tempo de crescer. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor tem muito mais do que pensamos, imaginamos, planejamos, estudamos. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais. Pensamos limitado. Estamos no natural e o Senhor diz: aleluia, trabalho no sobrenatural. Aleluia. Seus pensamentos estão muito rasos. Seus pensamentos estão muito ligados ao natural dessa terra. Mas o que eu tenho é sobrenatural. Eu entro no cenário, é quando você não consegue. Aleluia, sabe aquela coisa que você não alcança? Sabe aquilo que você não consegue pegar com suas mãos? Sou eu que pego e trago para perto de ti. Aleluia. Sabe aquela situação que tu não consegue resolver? O médico não resolve, o advogado não resolve. Aleluia, sua mulher não resolve, o seu esposo não
Jesus resolve, Jesus trabalha, Jesus opera, Jesus muda, Jesus transforma, Jesus, aleluia, salva. Ele continua o mesmo, Ele continua o mesmo, Ele continua o mesmo, Ele não mudou, aleluia, Ele não mudou, aleluia, Ele é o mesmo, ontem, hoje, amanhã e eternamente, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Deus continue abençoando toda a igreja, pastor, presidente do campo, a sua esposa. Espero um dia estar aqui novamente. Deus sabe de todas as coisas. Deus continue abençoando todo o corpo desta igreja. E que Deus abençoe com grandes bênçãos sobre este lugar. E que as palmas engrandeçam a Ele, pois só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Cadê as crianças? Ainda estão acordadas?